Quantas vezes você já se perguntou qual é o verdadeiro propósito da sua vida? Será que estamos aqui apenas para trabalhar, conquistar bens materiais e buscar reconhecimento? Ou existe algo muito maior, algo que preenche a alma e dá sentido a cada passo que damos? Fique comigo até o final, porque a última revelação que vamos compartilhar será transformadora e pode mudar a maneira como você enxerga sua caminhada espiritual. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Alma Avivada, onde juntos buscamos crescer espiritualmente, fortalecer nossa fé e encontrar respostas profundas para as questões da vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam sobre você e sua família, e que este vídeo seja um canal de bênçãos para a sua vida. Hoje vamos explorar uma verdade poderosa. Por que servir a Deus traz um sentido maior à vida? Você já sentiu um vazio, mesmo após conquistar tantas coisas? Hoje, você vai descobrir que a verdadeira realização não está em títulos ou posses, mas sim em viver para algo muito maior do que nós mesmos. Antes de entrarmos profundamente nesse tema, quero te fazer um pedido especial. Se inscreva no canal Alma Avivada, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O que vamos falar hoje pode ser o que falta para transformar vidas ao seu redor. Agora convido você a levantar suas mãos, fechar os olhos por um instante e orarmos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, apresentamos este momento diante de Ti. Abre a nossa mente e o nosso coração para compreender a Tua palavra. Que esta mensagem traga renovo, entendimento e um despertar espiritual profundo. Abençoa cada pessoa que nos assiste, trazendo paz, clareza e propósito. Em nome de Jesus, amém. Servir a Deus não é apenas um dever, mas um chamado à verdadeira vida. O livro de Mateus, capítulo 16, versículo 25, nos ensina algo profundo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Isso significa que a verdadeira plenitude não está em buscar apenas nossos próprios interesses, mas em entregar nossa vida ao Senhor. Quando servimos a Deus, descobrimos que há um propósito divino em tudo o que fazemos. Imagine alguém que passa a vida inteira tentando preencher o coração com coisas passageiras: dinheiro, status, prazer momentâneo. No final, sempre há um sentimento de insatisfação, porque nada disso foi capaz de preencher a alma. O ser humano foi criado para algo maior, e esse algo é servir ao Criador. Quando nos colocamos à disposição de Deus, encontramos um sentido que transcende qualquer sucesso material. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que encontraram o verdadeiro significado da vida ao se entregarem completamente ao serviço do Senhor. Moisés, por exemplo, era um príncipe no Egito. Tinha tudo o que o mundo poderia oferecer, mas só encontrou o verdadeiro sentido de sua existência quando decidiu obedecer ao chamado de Deus e conduzir o povo de Israel à liberdade. A mesma verdade se aplica a nós. Podemos ter tudo, mas sem Deus nada faz sentido. Servir a Deus nos dá uma visão renovada da vida. Começamos a enxergar as dificuldades com um novo olhar, entendendo que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e amadurecimento espiritual. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, nos exorta: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando entendemos que nossa vida pertence a Deus, passamos a viver de forma mais leve, com um propósito claro e eterno. Isso traz paz ao coração e alegria genuína à alma, pois sabemos que estamos caminhando segundo a vontade do Pai. E você, amado irmão e irmã, já sentiu esse desejo de servir a Deus com todo o seu coração? Compartilhe nos comentários e declare: Eu quero viver para a glória de Deus. A sua decisão de servir ao Senhor é o primeiro passo para uma vida cheia de sentido e propósito.
A seguir, vamos aprofundar ainda mais esse tema e revelar verdades que podem mudar sua perspectiva de vida. Não saia daí, porque o que vem a seguir é essencial para a sua jornada espiritual. Amados irmãos, como vimos até aqui, servir a Deus nos leva a uma vida cheia de propósito e significado. Mas por que tantas pessoas ainda sentem dificuldades em compreender isso? Porque, mesmo ouvindo a palavra de Deus, muitos continuam buscando sentido em coisas passageiras? A resposta está no fato de que o mundo oferece distrações constantes, tentando nos afastar do verdadeiro chamado divino. Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que muitas vezes buscamos primeiro todas as outras coisas, e só depois lembramos do reino de Deus. Mas a chave para uma vida plena está exatamente na ordem correta das prioridades. Primeiro Deus, depois o resto. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele alinha os nossos sonhos, desejos e anseios com o propósito dele. O serviço a Deus não é uma obrigação pesada, mas sim um privilégio que transforma nossa maneira de viver. Pense em um rio que flui naturalmente em direção ao oceano. Assim também acontece com nossa vida quando estamos alinhados com o propósito de Deus. Tudo flui em harmonia e encontramos paz mesmo em meio às tempestades. Um exemplo disso é a vida do rei Davi. Ele era apenas um jovem pastor de ovelhas, sem grandes perspectivas aos olhos humanos. Mas Davi tinha algo que o diferenciava: um coração totalmente disposto a servir a Deus. Foi essa disposição que o levou a enfrentar gigantes, a conquistar reinos e principalmente a viver uma vida cheia de significado. O segredo de Davi não estava em sua força ou habilidades, mas sim em sua total dependência de Deus. E aqui está uma lição poderosa. Quando servimos a Deus, Ele nos capacita além das nossas próprias limitações. Muitas vezes, sentimos que não somos bons o suficiente, que não temos talentos ou habilidades especiais. Mas Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Ele procura corações dispostos. Se você sente que sua vida está sem direção, saiba que Deus tem um chamado específico para você. Jeremias capítulo 29, versículo 11 nos lembra: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essas palavras são uma promessa de que Deus tem planos maiores do que podemos imaginar, mas para vivê-los, precisamos nos colocar à disposição dele. Agora eu te pergunto, você está disposto a entregar sua vida completamente a Deus? Deixe seu comentário dizendo: Eu confio no plano de Deus para a minha vida. Esse é um ato de fé e um passo em direção a uma vida com mais sentido. Outro ponto essencial é entender que servir a Deus nos liberta do peso das preocupações excessivas. Quando entregamos nossas vidas nas mãos dele, sabemos que ele cuida de nós em cada detalhe. O próprio Jesus nos disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Servir a Deus é mais do que cumprir obrigações, é viver em comunhão constante com Ele, permitindo que a sua presença nos preencha e guie a cada passo. Quando vivemos para Deus, cada ação, por menor que pareça, ganha um valor eterno. Um simples gesto de amor ao próximo se torna um ato de adoração. Uma palavra de encorajamento a alguém pode mudar vidas. A seguir, vamos explorar como servir a Deus nos ajuda a superar os desafios da vida com força e esperança. Você não vai querer perder, porque há revelações incríveis vindo por aí. Queridos irmãos, até aqui falamos sobre como servir a Deus traz propósito, paz e alinhamento com o plano divino. Mas precisamos lembrar de algo muito importante. Servir a Deus não significa que nossa vida será isenta de desafios. Pelo contrário, muitas vezes enfrentamos lutas justamente porque estamos no centro da vontade de Deus. Porém,
há uma diferença crucial. Com Deus, até as batalhas têm sentido. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos deu uma promessa poderosa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa declaração de Jesus nos lembra que mesmo diante das dificuldades, há vitória garantida para aqueles que confiam e servem ao Senhor. Pense na história de José, filho de Jacó. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, sofreu injustiças e foi esquecido em uma prisão. Aos olhos humanos, sua vida parecia sem sentido. Mas José nunca deixou de servir a Deus mesmo nos momentos mais difíceis. Ele sabia que havia um propósito maior em tudo aquilo. E no tempo certo, Deus o exaltou, tornando-o governador do Egito e instrumento de salvação para toda a sua família. Essa é uma lição para nós. Quando servimos a Deus, entendemos que até os momentos difíceis fazem parte do plano divino. As dificuldades nos moldam, fortalecem nossa fé e nos preparam para aquilo que Deus tem reservado para nós. Outro aspecto transformador de servir a Deus é a força que recebemos para superar nossas limitações. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo declara: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Essa verdade é um alicerce para aqueles que servem a Deus, pois sabemos que não estamos sozinhos. A força não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo que habita em nós. Quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, somos capacitados a enfrentar qualquer situação. E mais do que isso, nos tornamos luz para aqueles que estão ao nosso redor. Servir a Deus não é apenas sobre a nossa vida, mas também sobre como impactamos a vida das outras pessoas. Você já parou para pensar em como o seu serviço a Deus pode ser uma resposta às orações de alguém? Muitas vezes Deus nos usa de maneiras que nem imaginamos. Uma palavra que você diz, uma atitude de amor, ou até mesmo sua presença em um momento difícil, podem ser instrumentos de Deus para transformar a vida de alguém. É por isso que servir a Deus traz um sentido tão profundo à vida. Quando entendemos que fomos chamados para algo maior, tudo ganha uma nova perspectiva. Até mesmo as pequenas tarefas do dia a dia se tornam significativas quando as fazemos para a glória de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23 nos ensina: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens." E agora, eu quero perguntar, você tem vivido com esse senso de propósito? Deixe nos comentários. Eu quero ser usado por Deus para transformar vidas. Sua declaração de fé pode ser o início de um novo tempo em sua caminhada espiritual. Outro ponto crucial é que servir a Deus nos conecta diretamente ao amor. O apóstolo João escreveu em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16: "Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele." Quando servimos ao Senhor, nos tornamos canais desse amor para o mundo. E existe algo mais poderoso do que viver para compartilhar o amor de Deus? Servir a Deus também nos dá uma identidade firme. Em um mundo que constantemente tenta nos definir pelo que temos ou fazemos, Deus nos lembra de quem realmente somos: filhos amados, criados à sua imagem e chamados para cumprir seu propósito. Essa identidade nos dá segurança e confiança, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. A seguir, vamos concluir essa jornada com uma revelação final que pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua vida e o propósito de servir a Deus. Não perca! Amados irmãos, chegamos ao momento mais especial deste vídeo. Até aqui vimos como servir a Deus nos dá propósito, força e uma identidade inabalável. Mas agora, quero compartilhar com você uma revelação poderosa. Servir a Deus não é apenas uma escolha, é a razão pela qual fomos criados. Quando entendemos isso, encontramos a verdadeira felicidade e plenitude que o mundo jamais poderá oferecer. A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 43, versículo 7: "A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz." Você percebe? Deus nos criou para a sua glória.
E isso significa que, enquanto estivermos vivendo para qualquer outra coisa, nunca estaremos realmente satisfeitos. Podemos até experimentar momentos de alegria, mas a verdadeira paz e realização só vem quando estamos alinhados com o nosso propósito original, servir a Deus com todo o nosso ser. Infelizmente, muitos passam a vida toda buscando sentido em lugares errados. Acham que uma carreira de sucesso, um relacionamento perfeito ou conquistas materiais serão suficientes para preencher o vazio que sentem. Mas a verdade é que somente em Deus encontramos o sentido eterno. Salmos capítulo 16, versículo 11 nos ensina: Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Quando servimos a Deus, passamos a viver de forma intencional. Não acordamos mais sem propósito, não tomamos decisões baseadas apenas em interesses passageiros. Tudo o que fazemos, seja no trabalho, na família, na igreja ou com os amigos, passa a ter um significado eterno, e isso traz uma paz indescritível. Agora quero te desafiar a refletir. Você tem vivido para o propósito pelo qual Deus te criou? Ou tem buscado sentido em coisas que, no final, não trarão verdadeira satisfação? Se você deseja alinhar sua vida ao propósito divino, escreva nos comentários: Eu escolho servir a Deus de todo o coração. Esse simples ato de fé pode ser o início de uma grande transformação. Outro ponto maravilhoso é que servir a Deus não significa perder, mas sim ganhar. Muitas pessoas acham que seguir a Deus significa abrir mão de sonhos e desejos. Mas a verdade é que Deus sempre tem algo infinitamente melhor do que aquilo que imaginamos. Efésios capítulo 3, versículo 20, nos lembra disso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Portanto, quando entregamos nossa vida a Deus e escolhemos servi-lo, Ele nos surpreende com bênçãos que vão além das nossas expectativas. Ele nos dá uma vida cheia de sentido, nos cerca de pessoas que nos edificam e nos guia em cada passo. E há mais uma promessa maravilhosa para aqueles que escolhem servir a Deus com sinceridade. Em João capítulo 12, versículo 26, Jesus diz: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Veja que lindo! Servir a Deus não apenas traz sentido à nossa vida aqui na terra, mas também nos garante um lugar de honra na eternidade ao lado do Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia de tomar uma decisão. Não permita que o mundo te distraia do verdadeiro propósito para o qual você foi criado. Escolha servir a Deus com tudo o que você tem e experimente a plenitude que só Ele pode oferecer. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Minha vida tem sentido em Deus. Declare isso com fé e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa entender essa verdade. Agora, vamos orar juntos para selar essa decisão em nossos corações. Senhor Deus, Pai amado e poderoso, agradecemos por esta mensagem que nos lembra do verdadeiro sentido da vida. Pedimos que o Senhor toque o coração de cada pessoa que ouviu esta palavra e que possamos viver para te servir com alegria e dedicação. Renova nossas forças, guia nossos passos e nos mostra como podemos cumprir o teu propósito a cada dia. Declaramos que nossa vida está em tuas mãos e queremos ser instrumentos do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se essa mensagem abençoou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal Alma Avivada, deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. E continue conosco, porque temos muito mais conteúdos edificantes para fortalecer sua fé. Qual tema você gostaria que eu abordasse no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários. Assista aos vídeos recomendados que estão aparecendo na sua tela agora e descubra mais verdades que transformarão a sua vida. Que Deus abençoe abundantemente você e sua família.